Agora a gente entra nessa história que tem tirado o sono de muita gente no litoral do Paraná. Alô, você que é do litoral. Litoral do Paraná é pequeno, mas tem muitas cidadezinhas e balneários. E é nesse momento aí que o Edson Carlos dos Santos faz a festa, nessa região. Ele é acusado por quase 100 pessoas. O Edson tem 55 anos, é apontado como um estelionatário profissional. E o pior, ele teria envolvido a família inteira nesses golpes. O William Bittar trouxe pra gente já, em outro dia aqui, a adolescente, a filha de 16 anos, também participando. A Amanda, que é a esposa, também participando. Calote no aluguel, negociação de imóveis que nem deles são, sumiço com veículos dos outros. Tudo começa com anúncios na internet, de gente alugando casa ou precisando de algum serviço. A carteira de golpes é muito grande, viu? Variada. Os crimes estariam sendo cometidos no litoral do Paraná, conforme a gente mostrou aqui. O fato é o seguinte, gente, a história repercutiu. Quando a gente mostra a foto aqui do Edson, não para o telefone do Balanço Geral. Muita gente entrando em contato, dizendo, olha, ele me procurou, eu caí nesse golpe. E aí ele foi intimado a prestar depoimento. Mas você acha que ele foi? Não deu as caras na delegacia. Mas, pelo menos, procurou o Balanço Geral para abrir o jogo. Será que ele se diz responsável pelos golpes? E eu estou muito curioso para saber o seguinte, gente. Será que esse homem fala que ele está envolvendo esposa e filha nos golpes? O Bittar conseguiu falar com ele. Foi no ar. São alguns anos e vários crimes cometidos. Mas o Edson não ficou atrás das grades por muito tempo. Para ser mais exato, ele foi preso uma única vez e saiu pela porta da frente. E depois de tantas vítimas, tantos relatos, tantos crimes cometidos, o Edson procurou a nossa equipe. Mas não foi para dizer que é inocente, muito pelo contrário. Ele diz que tem culpa no cartório por algumas situações que nós mostramos aqui. Mas a procura dele por nós foi para pedir que a mulher e os filhos não sejam envolvidos. Ele diz que a família é inocente e que apenas ele é que deve responder pelos crimes que cometeu. A condição da entrevista foi ser por telefone, até porque ele afirma que saiu da cidade após não ir até a delegacia. Envolveu aí uma pessoa que não tem nada a ver, que é minha mulher, porque minha mulher não tem um pingo de culpa no cartório. Eu falo então de um boletim de ocorrência no nome da esposa dele. Num dos boletins de ocorrência está o nome dela, sabe? Como locatória da casa. Essa casa é o seguinte, essa casa, na verdade, ela só pegou a casa, quem pagava sou eu, quem era responsável era... Na verdade, quem era responsável por tudo era eu. Edson Carlos dos Santos, de 55 anos, seria responsável por lesar dezenas de pessoas com roubos, estelionatos e outros crimes. Pedro alugou uma casa para o Edson, mas ficou sabendo que ele negociava a casa com outras pessoas e ficou com todo o prejuízo, além de ter ficado sem nenhum móvel dentro da residência. Aparece uma senhora com a família no carro, a busca da chave da casa que não estava conseguindo abrir, que ela tinha alocado para passar o carnaval, os 5 dias de carnaval. Ele cobrou quanto dela? Ele cobrou R$ 1.500 dela, antecipado, né? Era para cobrar mais 1.000 daí na chegada dela. Algumas vítimas revelaram até terem sido enganadas com a oferta de venda de casas que nunca foram do Edson. O Vanderlei chegou a perder um carro com a promessa de que compraria uma casa no litoral. Nesse meio, ganhando a confiança um do outro, ele me ofereceu a casa. E eu tinha esse meu carro parado na garagem, que é um carro que a gente pagou as prestações dele, 96 vezes de prestação, e a gente tinha esse carro para a gente trocar numa moradinha aqui no litoral. Pedimos para ele, né, a escritura, se ele tinha na mão, ou o IPTU pago no nome dele. Aí ele falou, não, eu tenho sim, está guardado nos documentos, mas se a gente fechar negócio, eu vou lá na prefeitura, tiro lá um papel daqueles que nada consta, né? E fomos conversando. É ruim até de falar, porque a indignação que eu e esse senhor está passando nessas últimas semanas, a gente não come mais, a gente não dorme, a gente acorda pensando nisso. Eu não vou mentir para você. O negócio da casa, eu tenho culpa no cartório. O negócio da casa, isso eu assumo a bronca. Ele também podia ter pegado e falar, não, então vamos fazer o seguinte, vamos lá na prefeitura, dar uma olhada lá e tal. Acabava essa história, não tinha acontecido isso, não chegava nesse pé que chegou. Ele nega, porém, que tenha aplicado o golpe no João, esse homem que prometeu encontrar o Edson Carlos. Eu
coloquei e postei na internet que precisava de um pedreiro, servente, geral. A filha dele pegou e disse, meu pai é pedreiro. E eu deixei a moto com ele, que ele tinha carteira de moto, para ir para Canoas trabalhar. Aí ele trabalhou, quando foi na sexta-feira, eu peguei o carro, saí daqui, que cheguei na casa dele, 8 e pouco da noite, quase 9 horas, que o farol brilhou na garagem, que vi limpo, não tinha cortina nenhuma. Eu disse, mulher, tomemos um golpe. Nós tá pertinho. Se eu te achar, a polícia te pega, porque nós te segura. O Vanderlei é uma coisa. O João, é o seguinte, o João nós fizemos um roubo. Ele falar que ele me emprestou moto, mentira. Ele é roleiro. No litoral é o seguinte, é vendido muito carro piseira, sem documento. Só para rodar, para bater lá para serviço. Então o João ele tem uns 3, 4 carros na garagem dele. Edson Carlos também negou que a filha procura as vítimas da internet e que é ele mesmo que encontra os grupos e oferece serviços, mas para trabalhar. No litoral é usado muito grupo de obra, né? Essas coisas. Trabalho, esse tipo de coisa. Agora, se vejo uma coisa falar que minha filha isso, que minha filha estava procurando, que minha filha procurava, é mentira. Isso não existe, cara. Enfim, eu pergunto sobre o não comparecimento na delegacia para dar a versão dele. Eu fui até perto da delegacia, eu vi o tanto de carro de gente que tinha naquela frente me descendo o pau, envolveram o nome da minha mulher e meus filhos, tanto que eu tive que tirar eles de casa e você calcule bem. Resta saber agora quando o Edson vai se apresentar para começar a responder pelos crimes cometidos. Afinal, são anos em uma vida de mentiras e enganações. Olha, Edson, acho natural que você queira proteger a sua família, queira proteger sua esposa e sua filha. Mas são muitos depoimentos. Eu sei que você quer cair sozinho nessa, se cair. Mas vai ser difícil livrar a sua e a cara delas também. E foi um ato seu. É consequência de um ato teu, porque você envolveu elas nisso, de acordo com essas vítimas. Já estão posicionados aqui o William Bittar, que preparou esse material e está a fundo nessas investigações, e a nossa doutora Márcia. A gente vai voltar já conversando sobre isso. Mas sabe coisa que eu gosto aqui no Balanço Geral? É quando a gente vai atrás de um possível golpista, estelionatário, e a gente consegue falar com ele. Pega ele no pulo. E nesse caso, o Edson, gente, que teria aplicado golpe em mais de 100 pessoas, se viu obrigado a dar uma explicação. Que foi tanta gente que falou do que ele fazia, foi tanta gente envolvendo a esposa Amanda, a filha de 16 anos, que ele pensou, não, pera lá, preciso dar uma explicação. E aí o Bittar conseguiu falar com ele. Primeira pergunta que eu te faço, William Bittar, boa tarde para você, meu amigo. Você ficou convencido do que ele te falou? Ele admite que passou a perna em tanta gente ou não? Boa tarde, Ema. Boa tarde, doutora Márcia, todo mundo que acompanha o BG. Ema, não dá pra gente se dizer convencido com a quantidade de vítimas que a gente conversou, com a quantidade de vítimas que procuraram o balanço geral aqui para dar um depoimento, para falar que caíram em um golpe do Edson. E ele mesmo me disse, Ema, que algumas situações são de 10 anos atrás. Então imagina, são 10 anos, pelo menos 10 anos cometendo crimes no litoral do estado. E que ele afirma que ele caiu uma vez, foi preso uma única vez, mas aí não é um problema da polícia abrir os inquéritos policiais, de investigar. A justiça, infelizmente, deixa estelionatários na rua, eles não ficam presos por muito tempo. E até a gente acabou conversando um pouco enquanto a matéria estava no ar, Ema, essa situação de que ele fala que a esposa e a filha não participaram em nenhum momento dos crimes que ele cometeu. Ele quer livrar a cara delas de todo jeito, Bittar. Ele quer livrar de todos os jeitos, mas daí até uma pergunta que a gente faz para ele, e ele acaba não respondendo sempre, como é que ele carregava as coisas de dentro de casa sozinho? Geladeira, fogão, máquina de lavar, maquinário pesado das obras que ele estava fazendo, como é que ele carrega tudo sozinho? Algumas pessoas que nós conversamos lá no litoral que não foram vítimas dele, mas que moram na frente de casas que foram roubadas pelo Edson, garantem que ele colocava ou uma van ou colocava uma Kombi de ré dentro da garagem e pelo menos 4 pessoas, 2 crianças, estavam ajudando ele a carregar essas coisas. Ou seja, pode não dizer que essas pessoas cometiam o crime de estelionato, mas roubo elas cometiam sim, porque elas entravam na casa das vítimas e levavam tudo que tinha lá de dentro. Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Ou seja, não dá para o Edson dizer que ele
é o único responsável por tudo isso que está acontecendo. E se a mulher dele não tem nenhuma participação, por que é que está com ele ainda? E por que tantas vítimas, Bittar? Eu me recordo, a doutora Márcia vai se recordar disso, muitos depoimentos de vítimas falando, olha, essa Amanda também entrou, me falou tal coisa. Ela muitas vezes entrava no rolo, trazia uma mentira ali, quer dizer, muitas vezes, doutora Márcia, ela participou ativamente, isso de acordo com as vítimas ouvidas pelo Bittar, né? Ela entra para dar, primeiro, credibilidade, né? Estou me relacionando com uma família. Dá credibilidade. Ao momento em que ela está ciente de que essa ação dela faz com que o delito, né, possa ser cumprido, ou seja, ela colabora de alguma forma, sim, ela poderá responder também da mesma forma, né? Até onde ela participou e nos que ela participou. E meu marido chega assim, vamos tirar todos os móveis dessa casa. Mas essa casa não é nossa, os móveis também não são. Será que não tem um questionamento na cabeça dela nesse momento? Não, agora é tudo nosso, né? É inacreditável. E sabe o que é interessante, gente? Você que está com a gente nessa conversa também, que o Edson faz 2 movimentos agora. Um é de se proteger os dele, e outro é de apontar e sair atirando para outras pessoas. Você percebe, né, Bittar, que numa das sonoras ele fala assim, olha, mas ele tem carro piseira, Então aquele é roleiro. Como ele quer tirar do dele para apontar para os outros. E num outro caso, que eu e a doutora Márcia estávamos conversando sobre a situação da venda da casa, que ele prometeu vender uma casa que nem era dele. Ele falou assim, mas se ele tivesse ido comigo lá na prefeitura, ele já ia ver que a história não era bem assim. Mas o Edson mesmo não ia querer ir até a prefeitura para mostrar que ele estava cometendo um crime. Jamais, ou nem seja, na você delegacia acaba não tá passando, passa a responsabilidade para a vítima. Até aquela frase, né, Emma? O golpe tá aí, cai quem quer. E aí ele acaba passando a responsabilidade dos crimes que ele comete para as vítimas que caíram, que confiaram nele para ele fazer uma obra dentro da casa e quando foram lá para ver o que estava acontecendo, simplesmente chegaram lá, tudo vazio, não tinha nada lá dentro. O Edson, ele diz, minha mulher e minha filha não tem nada a ver com isso, mas não tem como dizer que elas não são coniventes com isso a partir do momento que elas ajudam a carregar o carro, que elas ajudam a fugir, que elas vão para outra residência e continuam fazendo a mesma coisa. E, infelizmente, é uma família envolvida nesses crimes e que não tem como dizer que uma única pessoa é responsável por tudo isso. Talvez pelo estelionato, sim, pela enganação, pelo contrato assinado, talvez o Edson seja responsável por esse crime. Mas o crime de roubo, com certeza a família toda está envolvida. William Bittar, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, sua reportagem, sua presença aqui no Balanço Geral. Seguimos nesse caso, Bittar não dá descanso. O Edson, se você achar, Bittar não vai dar descanso até realmente a gente ter uma imagem de você na polícia, não seria bom? Ali, conversando com o delegado. A gente vai continuar nessa história. Valeu, Bittar, muito obrigado.